Boa noite a todos vocês, muito bem-vindos mais uma vez neste momento que nós temos de ensino, todas as terças-feiras, às 20 horas. Obrigado pela presença de vocês. Vocês que estão assistindo também, sejam muito bem-vindos, que a graça de Deus seja sobre todos nós. Queremos dar início hoje a um novo módulo. Nós falamos sobre os profetas, o ministério profético na escola de profetas, e nós vamos começar agora uma escola de evangelistas, Então, dentro do princípio que Jesus mandou, e nós vamos ver hoje. Mas antes de começar, eu quero ter uma palavra de oração. Então vamos orar, pedir que Deus esteja nos abençoando. Então, Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esta noite, por este lugar. Obrigado pela vida de cada um, ó Deus, que está participando desta escola, e que nós possamos realmente ter os ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito do Senhor quer ensinar a cada um de nós, para fazermos a Tua vontade. Então, Deus, continue movendo sobre nós, nos dá entendimento, clareza da Tua palavra, e nos ajuda, Senhor Deus, a nos posicionarmos de maneira adequada para cumprir a Tua vontade. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade em nós e através de nós, para a glória do Teu nome. Assim, eu peço ao Senhor a Tua bênção e desde já agradeço ao Senhor por esse privilégio e oportunidade que nós temos, por essa liberdade que nós temos de ouvir a Tua voz e de buscarmos o Senhor. E assim, louvado seja o Teu nome. Agradeço e oro em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, então nós vamos começar este segundo ministério. Nós começamos falando sobre o ministério profético. São 5 ministérios, de Efésios capítulo 4, versículo 11, que Jesus concedeu dons aos homens, dons ministeriais, primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então nós vamos estar abordando cada um deles. Nós começamos pelo ministério profético e nós vamos agora dar sequência, começando com o ministério de evangelista, Então, há pessoas que têm esse chamado específico e nós vamos descobrir um pouco mais a respeito disso. Em primeiro lugar, eu quero abrir com vocês o texto de Marcos, capítulo de número 16. É um texto que é bastante conhecido e eu quero estar começando com este texto para nós entendemos exatamente a vontade de Jesus, nosso Senhor, o cabeça da igreja, exatamente que quer que nós estejamos cumprindo, como diz aqui um texto que é bastante conhecido, a grande comissão. Marcos 16, 16, versículo 14, vamos começar, são os últimos versículos aí do Evangelho de Marcos, Marcos 16, 14, diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não terem crido nos que o tinham já visto ressuscitado. Então, quer dizer, os discípulos estavam reunidos, alguns já tinham tido a experiência, o encontro com Jesus ressuscitado, e ali Jesus censurou a incredulidade deles, porque eles receberam a informação não somente de Jesus, que ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia, mas havia testemunhas, e eles não tinham crido nas testemunhas que viram Jesus ressuscitado. Então ele censurou a incredulidade e a dureza de coração e disse-lhes, no versículo 15, esse é o texto que é bastante conhecido, que diz da seguinte forma: palavras do Senhor Jesus Cristo: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, os curarão. Ora, o Senhor Jesus, depois de haver-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, esse texto que nós lemos aqui de Marcos 16, a partir do versículo 15, existe uma chamada grande comissão, uma ordenança que o Senhor Jesus Cristo deu para os seus discípulos. E a ordem foi pregar o evangelho. Nós irmos, à medida que os discípulos vão, e a palavra aqui é indo, não o id, o id não é o imperativo, mas é à medida que nós estamos indo. Então a ordem, o imperativo, o verbo imperativo é pregai o evangelho a toda criatura. Então foi um chamado para todos aqueles que são discípulos de Jesus.
Claro que então existe uma ordem geral para todos aqueles que são discípulos, todos aqueles que caminham com Jesus, e tem um ministério específico de evangelista, que é o que nós vamos abordar, tá? Mas, o que eu quero dizer nesta forma, começando nesse texto aqui, porque tem pessoas que, por exemplo, não têm facilidade, né, no público, não sabe se expressar muito bem, tá? Fica constrangido. Como é que eu vou falar de Jesus para alguém, tá? E então as pessoas ficam com medo de falar assim, eu não tenho esse chamado, eu não tenho esse dom. Isso é assim, pois é. Tá, às vezes fica tímido, a pessoa tem um jeito dela, né, de se expressar, às vezes expressa de outra forma, mas não como uma pregação, não como uma palavra de evangelizar a pessoa, tá? Então, nesse sentido, aí fala assim, eu não tenho esse dom, meu dom é outro, tá? Mas aqui, nesse ponto que eu quero começar, antes de a gente falar do ministério, né, do dom de evangelista, dom ministerial de evangelista, é que esta ordem foi dada para todos os discípulos, tá? Então, à medida que nós cremos, tá, em Jesus, que nós passamos a ser seguidores de Jesus Cristo, existe uma ordem, vou colocar dessa forma, como ele disse aqui, né, de pregar o evangelho, tá? Agora, eu até vou usar essa expressão, né, para aqueles que são mais tímidos, por exemplo, que não sabem pregar, não sabem falar, às vezes não se sentem capacitados com conhecimento para poder explicar, porque a pessoa vai perguntar, né, não sei o quê, pergunta uma coisa que ele não sabe responder, por exemplo, né? Então a pessoa se intimida por causa disso, né? Mas aí tem uma frase que eu vou falar mais ou menos, pelo menos eu vou falar o significado, né? Porque não vou lembrar da frase exatamente como ela é, né? Mas diz assim, preguem o evangelho, se precisar, usem palavras, tá? Porque a pregação, né, não é simplesmente um discurso, uma fala de alguma coisa, de uma doutrina, de uma religião, tá? A pregação deve acontecer com as nossas vidas, tá? De maneira que a gente, por exemplo, seja reconhecido como pessoas cristãs, tá? Então, este é o ponto, tá? O nosso procedimento, depois a gente pode ver isso aqui mais para frente, eu vou passar no texto ali. Nosso procedimento faz as pessoas que estão ao nosso redor reconhecerem que nós andamos com Jesus, tá? Então elas vão perguntar muitas vezes qual é a razão da nossa fé. Então, no seguinte sentido, estamos numa pandemia, todo mundo amedrontado, todo mundo, né, aflito, com medo, tal, e de repente a gente está em paz, tá? Citando esse exemplo. E as pessoas, mas como assim? Tá? Porque todo mundo apavorado, todo mundo desesperado para tomar vacina, e você está tranquilo? Que paz é essa? Né? Ou simplesmente, às vezes, quando a gente entra num ambiente e as pessoas sentem que o ambiente mudou. Sabe quando a gente tem alguém que entra e muda o rumo das coisas, tá? Simples a gente dizer, por exemplo, quando chega alguém alegre e contando piada, dando risada, né? Como que aquilo atrai, chama a atenção das pessoas e às vezes assim, realmente quebra, né, protocolos, né, de distanciamento, né? Simplesmente a pessoa é alegre, a pessoa é extrovertida e muda o ambiente. Então, citando esse exemplo, da mesma forma também, nós, segundo a palavra lá em Coríntios, nós podemos exalar o bom perfume de Cristo, tá? Muitas e muitas vezes, né, tiveram situações que simplesmente eu estava num ambiente comum ali, né? E vocês já passaram por essas experiências provavelmente também, ou alguma coisa semelhante, que chega alguém lá e tá na conversa, solta um palavrão, tá? E depois, desculpa, tá? Mas, sabe, você não cobrou nada, não falou nada, né? Mas a pessoa sabe que você tem um padrão de vida diferente, tá? E ela fica constrangida nesse sentido, tá? Então, é nesse sentido que eu estou colocando. Então, nós pregamos não é com a oratória, tá? Com o nosso discurso, nós pregamos com a nossa vida, tá? E a palavra lá que Paulo usa em Coríntios também é que nós somos a carta viva de Cristo, tá? Então, as pessoas vão ler a nossa vida sabendo que a gente é uma pessoa diferente, tá? Que a gente é uma pessoa transformada, que nós somos novas criaturas, né? Que exatamente exala paz, exala alegria, exala confiança, tá? Porque tem o amor de Deus no nosso coração. A maneira de tratar as pessoas também, tá? Então, de repente,
a gente trata com desprezo, né? A gente, né? As pessoas tratam umas outras com desprezo, tá? Eu tô lembrando de uma situação, uma vez eu estava na faculdade ainda, a gente estava num congresso, né? E eu estacionei o carro, né? Tava com duas colegas, né? Aliás, uma colega minha da faculdade e uma amiga dela que estava no banco de trás, né? E aí eu estacionei o carro e aí a gente saiu para almoçar e quando eu estacionei o carro, veio um mendigo ali pedir esmola, tá? E aí eu abri a janela, conversei com ele e falei assim, olha, eu não tenho nada, não tenho dinheiro para te dar, né? Ah, mas me ajuda, por amor de Deus. Eu falei assim, olha, o que eu posso fazer, eu vou orar por você, tá bom? Aí eu falei assim, tá bom, e saiu feliz, assim, por causa disso, né? Aí, fechei a janela do carro, o mendigo foi embora, você fechou o carro, a moça do trás, que não me conhecia, fez... e deu aquela gargalhada, achando que eu tinha sido um hipócrita, né, de dar um jeito de me livrar do mendigo, né? E aí a colega do lado falou assim, ouviu ela, né, rindo dessa forma, né? E aí ela olhou assim meio reprovando, né, a risada, a gargalhada que a outra deu assim atrás, né? E aí nós fomos sentar para almoçar, não sei onde que era, num shopping, não sei lá o que era ali. E aí sentamos lá, aí eu me servi ali, eu abaixei a cabeça, fechei os olhos e comecei a orar. Aí a moça de trás então ficou, né, assim, a moça de trás ficou assim, constrangida, né, tá? Porque aí a conversa mudou de figura, tá? Pelo simples fato de eu ter feito a oração, tá? Eu fazia isso também na faculdade, tá? Aquele refeitório lotado de gente, tá? Eu punha meu prato à mesa, eu abaixava a cabeça, fechava os olhos e orava agradecendo pelo alimento, no meio daquele fervo do refeitório da faculdade, né? E aí, eu estava no primeiro, segundo ano da faculdade, né? E isso chamou atenção, aí veio uma pessoa lá, que era do 5º para o 6º ano, e conheceu colegas minhas da minha turma, e falou assim, eu quero conhecer aquele que faz oração na hora do almoço. Sabe assim também, tá? Então, chamou atenção. E aí também, aí eu aproveitava e abusava, né? Aí com a camisa, com a blusa assim que eu tinha, Cristo vermelhona, escrito Cristo salva, né? Então, aí depois eu aproveitava e abusava também, né? Mas usava, por exemplo, às vezes uma camiseta, né? Uma blusa que eu tinha, um moletom que eu tinha, com escrito Cristo salva, adesivo no carro. E eu tinha um adesivo que era bem grandão, assim, que pegava todo o vidro traseiro do carro, só Jesus Cristo salva. Aí em cima tinha uma escrita em hebraico. Aí os caras falaram assim, cara, você tá louco? Que loucura que é essa? Né? Você não sabe nem que religião que você é, porque você tem escrito em hebraico em cima e embaixo escrito Jesus Cristo salva. Que maluquice é essa? Eu falei assim, lá em hebraico está escrito, Jesus ainda está vivo. Está escrito em hebraico, tá? Porque o Jesus, e lá tinha muito judeu, né? Eu falei assim, o Jesus judeu é o Salvador que eu creio, tal. E aí tinha gente que conhecia os rabinos lá de São Paulo. Eu falei assim, eu vou marcar uma reunião com o Henry Sobel. Você vai colar comigo? Vou, pode marcar que eu vou falar com o Henry Sobel, que Jesus Cristo é o Messias de Israel. Então tinha muita loucura, mas às vezes eu quero dizer, né? Eu falei, claro, da blusa, eu estou dizendo do adesivo, né? São maneiras que eu estava pregando o evangelho. Mas o que chamou atenção foi um procedimento muito simples de orar para comer, sabe? E aquilo já fez diferença ali também, né? Aí abrimos um grupo de oração lá na faculdade, então toda semana a gente se reunia e vinha gente, e a gente, né? E a gente ia se posicionando, né? Mas atos simples, né? E o pessoal mexia muito comigo e tal, e quando eu ia com essa blusa vermelha, eu falei, você é comunista, essa blusa vermelha, você é comunista. Né? Aí eu falei, nossa, aqui é o sangue de Jesus Cristo que pode curar você. Tá? Enfim, a gente dava, né, umas conversadas assim, umas respostas assim. Mas, quero dizer, pregar o evangelho, tá? Nós temos que ser as cartas vivas de Cristo, tá? Em primeiro lugar, tá? As pessoas têm que exalar o bom perfume de Cristo, em primeiro lugar, tá? Então é muito mais do que só a pregação. Eu falei assim, eu não sei falar, tá? Eu não sei o que eu vou falar. Não fale. Se precisar, fale, mas viva o evangelho, tá? Viva em paz, viva em alegria. A maneira de tratar, eu falei do caso do mendigo por causa disso, né? Porque as pessoas desprezam
tá? Uma pessoa mendiga, tá? Com todas as dificuldades, né? Eu vou começar a contar caso aqui, né? Tem muito caso para contar. Mas uma vez, eu vou contar mais esse caso só, depois a gente, né? Vamos focar aqui, né? Mas só para dar exemplos para vocês. Uma vez eu fui numa igreja, era a igreja onde eu conheci a Kelsey, tá? E depois a gente começou a namorar. Igreja dos Milagres. Igreja dos Milagres. Então, e lá era um congresso de pastores, tá? E eu era, né, jovem, né? Antes de ontem. e assim, tava no segundo ano da faculdade, né? Então, e aí eu fui lá, era de pastores e líderes, né? Então, um cara pastorado, aquela igreja cheia, tudo isso também. Entrou um mendigo, né? Que ficava ali na praça do lado da igreja, né? Bêbado, mal cheiroso, com a roupa toda assim também. E entrou lá e começou bêbado, né? Falar alto, tudo bem, lá no fundo. Imagina aquela igreja lotada e todo mundo assim, né? Gelado, né? E eu fui lá, abracei o homem e comecei a conversar com ele, assim, com toda sinceridade. Não tirei ele da igreja, né? Tá? Porque então, a maioria, a reação natural foi assim, esse cara tá atrapalhando, falando alto, bêbado, falando bobagem, sei lá. E todo mundo, assim, chuta pra fora, né? Também, né? Tá, isso dentro de uma igreja. Isso não aconteceu, né? Mas o que aconteceu é que eu abracei ele e fui conversar com ele. Sentei com ele ali na beira da escadaria da igreja ali fora. Começamos a conversar. Dali eu fui levá-lo para casa, né? Conheci a família dele, tá? E comecei a ter um relacionamento. E através daquele rapaz ali, daquele homem, né? Tinha uma meia dúzia de mendigos ali que ficavam na praça pedindo esmolas e bebendo, tudo isso também. Nós ganhamos todos para Jesus, tá? Ganhamos todos para Jesus. Alguns levamos para as casas de recuperação. Esse primeiro aí foi para a casa de recuperação, né? Foram vários para a casa de recuperação assim também. E depois, assim, aliás, mesmo lá, aí a gente tinha, como tinha aqui também, né? A gente dava banho nos mendigos, arrumou roupa para eles. Aqueles que tinham casa, que estavam afastados da família, nós reintegramos na família, fizemos a família aceitar a pessoa de volta, tá? Com todo o vício, tá? Então, nós fizemos um projeto ali de evangelismo, né? E aí o pastor da igreja local, né? Viu que aliás, a pastorada toda, mas o pastor da igreja local viu que eu tinha, vamos dizer assim, a sensibilidade de amar as pessoas, né? De não olhar para o jeito, a cor, o cheiro, tá? Recriminando, tudo assim também. Ele não teve dúvida, né? Ele já me chamou, falou assim, quero que você venha aqui, eu vi esse trabalho que você fez com todos os mendigos aqui, recuperando, sei lá. Então eu quero que você seja líder do Ministério de Evangelismo. Aí já me convidou, né, para ir para lá. Aí já me colocou como líder do Ministério de Jovens, líder do Ministério de Louvor, e já comecei tudo lá. Aí, né, fui para a igreja lá, então aí eu era o ministro de Louvor, a Kelsey cuidava lá das letras e tal, e aí já começou né, aquelas conversinhas e tal, né? Estamos aí. Aí tu usou a palavra. Isso. Aí eu usei a palavra. Que é esse negócio? Aí depois de multiplicar. Aí vamos usar. Tá? Mas enfim, eu tô falando assim, o que eu quero dizer, eu tô citando esse exemplo, na verdade nós ganhamos, acho que uma meia dúzia de mendigos, tá? Ali, nós ganhamos as famílias, tá? Reintegramos as pessoas e a pregação do evangelho foi um abraço com a pessoa que estava mal cheirosa, sabe? Então, é uma coisa, um ato de amor, tá? É isso que eu quero dizer, né? A gente prega o evangelho, né? Como Jesus fazia, tá? Então, citando esses exemplos, né? Claro, estou extrapolando nos exemplos aqui, né? Mas não pegando o texto, mas a gente vai focar aqui no texto, né? Que é muito importante. Mas esses exemplos fazem toda a diferença. Então, que bom. 100% dentro do contexto. Então, por isso que eu estou acabando lembrando de mais coisas, né? Mas assim, o que eu quero dizer para vocês ali? Jesus, né? Uma vez veio um leproso para ele e falou para ele, Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. E a palavra fala lá em Marcos 1, ele falou assim, eu quero. Tocou nele e disse, eu quero, seja limpo. Então, quer dizer, uma pessoa repugnante para a sociedade, porque tinha uma doença contagiosa, tá? Que era a lepra, que ninguém podia chegar perto.
eles tinham que andar com guizos, né, com sinos, né, vestido nas roupas, né, também andavam em bandos fora da cidade, e quando iam comprar alguma coisa, assim, eles tinham que estar com aquelas, né, para as pessoas saberem, ouvir os barulhos e as pessoas todas se afastarem para ninguém se contaminar. Então, hoje imagina, né, com coronavírus, você fala assim, eu tive coronavírus, a pessoa já faz assim, né, tá? Já tem uma repugnância, só que você tem, não, mas eu tive no ano passado, não, mas a pessoa já fica assim, né? Você é o leproso, né? De hoje é o coronavírus, né? Dessa forma, né? Cadê o guiso? Cadê o guiso, né? Também avisa que tá chegando perto, né? Hoje é a máscara, que a minha máscara tá lá na minha jaqueta, né? Hoje é a máscara, né? Você tá sem máscara, já fica tudo assim, né? Ou então fica assim, né? Assim, né? Essa repugnância, né? Esse distanciamento, esse afastamento, e quando a gente pode expressar amor, tá? Eu vou contar mais um exemplo, tá? Aliás, eu tenho trilhões de exemplos, né? Assim, né? Pode contar um. Não quer ser? Vou contar um outro agora, mas fala. Rubens, conta esse exemplo. É um período de história. De história, pois é. Tá? Mas assim, a exemplificação disso, né, é exatamente o que nós estamos falando. Nós pregamos com a nossa vida, tá? Então podemos usar palavras. A frase era só essa, né? Prega o evangelho a toda criatura, se precisar, use palavras, tá? Mas fala, Rubens, então, conta o seu exemplo aí. Então, uma vez teve uma situação na empresa, acho que faz uns 2 anos atrás isso. Lá dentro da empresa, com a minha equipe é diferente, né? Mas, como a empresa é muito grande, tem mais de 5 mil funcionários, eu não tenho contato com todos. Mas com as outras áreas eu não tenho contato direto, mas as pessoas me conhecem, onde eu passo, vejo, converso, né? Você tem aquele contato social, mas mesmo assim as pessoas vão te conhecendo, né? Pelo jeito daquilo que você faz ou fala, né? E sem eu forçar nada, eu nunca cheguei para as pessoas lá e conversei a respeito de Jesus ou falando sobre a palavra, né? Não, mas com a minha vida ao natural eu deixava as coisas fluírem. Aí uma vez a secretária do presidente me ligou porque aconteceu uma situação. O pai do presidente faleceu, e ele era bem conhecido de algumas pessoas lá dentro da empresa, e o pai dele faleceu e ele ficou bem mal, né, o presidente, né? Ele é família, enfim. Aí a secretária dele me ligou e simplesmente falou assim pra mim, Rubens, você pode, a gente vai reunir toda a empresa no pátio, que é um pátio grande, sim. A gente vai reunir todos os funcionários, eu queria que você, se você puder, você pode ir lá fazer uma oração pela família do seu Fernando, pode ir lá, nós vamos reunir toda a empresa, querendo que você vá lá. E aquilo me chocou assim, falei, puxa, mas eu nunca falei nada para eles, eu nunca preguei sobre Jesus, eu nunca falei sobre a palavra de Deus, né? Uhum. E na hora me veio isso, né? Sobre a questão do posicionamento, daquilo que você né? Das suas atitudes, isso demonstra já. Então, bem essa questão, né? Prega o evangelho todo o tempo, se necessário, palavras. Né? Me veio muito isso assim no coração, né? E foi algo assim muito, muito forte assim, né? Porque daí a gente foi lá, fez oração, de todos os funcionários, e ali tinha de tudo, né? A gente não sabe, pessoas que criam, que não criam, ateus, tinha de tudo, né? Muita gente, né? Mas onde todo mundo assim, acho que tem, logicamente, em respeito tal, o presidente, né? Foi, né? Todos oraram, todo mundo orou, né? Foi uma oração assim bem segundo a direção de Deus, assim, né? Aquilo que Deus estava dirigindo realmente, né? Mas foi algo assim, foi muito bênção, mas assim, nesse sentido, assim, foi assim, sinal que, né, de repente eu estou no caminho certo na caminhada, né? Sem precisar ficar falando muita coisa, mas simplesmente com aquilo que eu sou, né? Aquilo que o Senhor vem me moldando assim. Amém. Que bênção. Tá. Eu lembrei de outro exemplo, mas não vou contar esse outro exemplo não, vou contar um terceiro, tá? Que eu lembrei, tá? Falando sobre a faculdade, aproveitando falar sobre a faculdade. Então, essa postura no refeitório de orar, né? Lembrei de outra faculdade agora também. Mas assim, essa postura de orar, tá? O que acontecia, né? Tinha um colega meu, né? Que era ateu, né? E aí, essa história de eu orar, então a identificação que eu me fiz, que eu deixei ali, né? De ser um cristão, de que orava para fazer uma refeição, aí a gente sentava à mesa com os colegas, começava a conversar, tudo isso também,
E sentava esse colega teu, muitas vezes, né, à mesa, e a gente começava a conversar. E claro que ele começava a falar dos escândalos, que aconteceu isso, porque aquele pastor falando de tal, porque não sei o que lá, por causa que o desvio financeiro, porque não sei o que lá, porque pediu dízimo, todas as conversas possíveis e imagináveis. Ele era um homem muito culto, tá? Antes de ir para a faculdade, ele lia 3 jornais inteiros, sabe? Então não sei que horas que ele acordava e o que acontecia, né? Mas o cara sabia falar de tudo. Então o cara altamente intelectualizado, né? Então tinha muita habilidade com as palavras e era um homem muito forte, era um homem que mudava o ambiente, como eu estava falando para vocês, tá? E aí, ele ficava naquele debate, a gente sentava à mesa, aliás assim, a gente estava almoçando, né? E um falando, outro falando também, e a gente começava conversando, então assim, quando a gente via, tá? Quando estava acabando a hora do almoço lá, a gente tinha 2 horas de almoço, né? Acabava a hora, não, 1 hora de almoço, 2 horas, não, 2 horas de almoço às vezes, né? E aí, quando a gente estava no meio do debate ali também, quando a gente via, mas estava assim arquibancada, em volta. O pessoal sentava no balcão do refeitório, ia fazendo roda, assim, a gente era o centro do refeitório e todo mundo assim olhando, assistindo o debate que a gente tinha quase todo almoço dessa forma, né? Quando tinha junto, assim, a gente estava junto lá, né? Enfim, né? E aí veio uma colega minha, ela era espírita, e ela falou assim: Haroldo, nós estamos com uma dificuldade muito grande, nós estamos uma situação muito complicada. Ela falou assim: por quê? Ele falou assim: a gente ouve o que você fala e você é muito forte naquilo que você fala, você é muito convincente no que você fala. Mas a gente ouve o que o César fala, tá? E ele também é muito forte nos argumentos dele e ele é muito certeiro também. Ele tá assim também. Então assim, mas vocês são diametralmente opostos, porque um tem fé e o outro é ateu. Mas com muita convicção, ouve um acredita, ouve outro acredita. E a gente não sabe, a gente está num dilema que não sabe para onde ir, quem acredita vai acreditar. Aí eu falei assim: olha, eu falei assim, Silvia, o César realmente ele é muito forte, ele conhece tudo, ele sabe falar de qualquer coisa, tudo também. Ele tem argumentação muito, muito boa, muito ágil, tudo assim também. E só que o que eu estou falando não são as minhas palavras, né? São as palavras de Deus. Eu estou falando aquilo que Jesus Cristo disse. Então ele não está lutando contra mim, não está contendendo contra mim. Ele está contendendo contra Deus. E entre Deus e os homens, e entre Deus e o homem, quem vai ganhar é Deus. Ele vai cair, né, nos argumentos dele ali também, né? Aí ela engoliu aquilo, né? E quando foi no 4º ano da faculdade, tá? Esse rapaz, com toda a intelectualidade dele, ele se trancou num quarto de um motel e deu um tiro contra o próprio peito. Tá? E é interessante porque 4º ano de faculdade, de medicina, tá? Ele errou o coração. Tá? Então, claro, talvez na hora do medo, né? Dessa forma, né? Do nervoso, do medo, tudo também. E aí ele acabou, mas ele deu um tiro contra o próprio peito. E alguns ficou... Ele foi reprovado em anatomia. Foi reprovado em anatomia. Mas assim, nessa ocasião, claro, era uma situação... Depois ele até foi numa festa uma vez, com um dreno de tórax, sabe? Carregando o dreno de tórax, também já voltando, quando ele está voltando a recuperação na socialização, tá? Nessa ocasião, eu não falei nada, né? Porque eu achei assim que eu não podia jogar em cima de uma dor, de um sofrimento, de uma ferida, assim, para eu esbanjar que eu tinha razão, né? Mas assim, eu já tinha dado esse argumento, né? E depois, quer dizer, desde o 1º ano a gente já tinha os embates, né? E no 4º ano aconteceu essa situação, né? Tá? E, quer dizer, ele sobreviveu, graças a Deus, não tem mais notícia dele, né? Aliás, por causa do meu colega lá de São Paulo, né? Mas enfim, eu não preciso provar nada, né? Tá? E nem ter razão. Não é a minha razão, tá? Não é a minha palavra, tá? São as palavras que são de Deus, tá? Então, isso é muito importante com relação a pregar o Evangelho, né? Que não é a nossa religião que nós estamos pregando, tá? Não é o nosso credo, não é contender com outros religiosos dessa forma, tá? Não é esse o ponto. E nesse sentido também, eu vou citar um outro exemplo que eu ia citar então, é um outro exemplo que a gente tinha na igreja um casal de idosos e tinha uma filha deficiente, e ela já era, de certa forma, idosa também, né?
os pais bem idosos e a mulher já era idosa. E ela tinha um defeito assim, de má formação mesmo, sabe? Então, as mãos, os braços assim mirrados, tortos, cabeça, não conseguia andar, não conseguia falar direito, uma série também. E por causa dessa deficiência dela, e não tinha na igreja evangélica algo específico para os deficientes físicos, né? E eles descobriram, no sentido de socializar a filha, eles descobriram que na igreja católica tinha uma reunião de deficientes, né? E aí, então ela frequentava aquela reunião de deficientes dentro da igreja católica, né? E aí os pais vieram, eu era da época da faculdade mesmo, nessa mesma época ali, foi inclusive quando eu conheci a Kelsey, né? Então além comecei a conviver com a Kelsey, já conhecia ela desde a infância, mas além dos mendigos ali na igreja, né? Também, tinha uma situação que é exatamente isso, né? O casal veio me convidar. Será que você iria numa reunião dessa para pregar o evangelho, para se infiltrar ali, né, no meio daquelas pessoas? Porque eles ficam lá, claro, socializando, mas tem toda uma conotação, né, de política, né, sabe assim, de política, digo, né? Não tinha, por exemplo, acessibilidade, né? Não tinha calçadas para o deficiente, não tinha banheiro para deficiente. Era uma época, né, um pouquinho antes de ontem, tá? Que não tinha tudo isso que tinha agora. Então eles era questão política no sentido de brigar pelas causas dos deficientes, né? De ter calçada, de ter guia para os cegos na calçada e assim por diante, né? Enfim, toda essa história. E ela falou, será que você iria? E ela foi um pedido assim para mim, como se fosse assim a coisa que eu fosse achar a coisa mais aberrante do mundo, né? Tá? Que eu não iria de jeito nenhum. Eu falei, claro que eu vou, tá? E aí eu comecei a ir, né? Nestas reuniões que tinham, acho que era uma vez por mês que eu ia, tá? Então, e aí eu tinha que ainda buscar os deficientes em casa, tá? Então, eu tinha o mesmo carro, só Jesus Cristo salva lá, né? Era um Chevette, daqueles, não o sedã, né? O hatch, o Chevette hatch, né? Abri o capô do Chevette lá, enchia a cadeira de roda até a boca, até a tampa ali também, né? Pegando os deficientes no colo, colocando dentro do carro e levando para a reunião da igreja, depois voltando com eles. E era lá depois de Interlagos, era lá do outro lado da cidade, completamente fora de mão para tudo. Uma vez por ano, no Corpus Christi, né? O Dom Paulo Evaristo Arne fazia missa na Catedral da Sé. Então pegava aquele deficiente, carro cheio, e aí levava lá para a Catedral da Sé para assistir o Dom Paulo Evaristo Arnes pregando lá na missa lá do Corpus Christi. Então, muitas histórias. A Kelsey me conheceu dessa forma. Falei assim, olha, eu não saía com ela de carro porque eu estava com um carro cheio de deficiente. Né? Mas foi através ali, né? Quer dizer, eu cheguei, né? As pessoas não me conheciam, né? Simplesmente era um jovenzinho que estava infiltrado ali no meio da reunião, né? Mas ali a gente teve uma oportunidade, né? As pessoas começaram a dar liberdade e eu começava nessas reuniões a ter a oportunidade de pregar o evangelho para aquelas pessoas ali, tá? Dentro de uma igreja, tá? Mas motivados pela questão política, pela questão social, né? De convívio dos deficientes. E então eu tive uma oportunidade de entrar ali, né? E claro, né, esse casal da igreja me convidou porque viram que eu era alguém acessível, né? Alguém que poderia pregar o evangelho para aqueles católicos ou espíritas ou tudo que estava misturado lá, mas atingindo pessoas que eram desprezadas pela sociedade, tá? Então estou citando esse exemplo também. Claro, tem muitos outros, mas eu não vou contar mais outros assim, porque o foco na verdade é o seguinte, né? Eu estou dizendo assim, não é o homem, tá? Não é a pessoa, tá? Então, eu não quero mais contar exemplos, eu vou lembrar, já estou lembrando de outros, mas eu não vou contar, tá? Porque o foco não é no homem, tá? São exemplos que eu estou dizendo que, às vezes, na simplicidade, tá? Às vezes, num abraço, às vezes, num olhar para uma pessoa que está sendo desprezada pelos outros, tá? A gente faz a diferença. O amor de Cristo exala através de nós, tá? Então, o olhar com simpatia,
um cumprimento com um sorriso, tá? Às vezes coisas muito simples, tá? Fazem diferença para a gente expandir, como esse caso que o Rubens contou. Quer dizer, ele não tinha, não é que a gente é agente secreto, né? Que ele ninguém sabe que é cristão, tá? Mas a visualização do Rubens ali no meio daquelas pessoas da empresa fez a distinção que ele era uma pessoa que tinha fé, que podia fazer uma oração, tá? Então, a pregação através da vida do Rubens, né, fez com que tivesse essa abertura para esse momento, tá? Então as pessoas na hora da dor, na hora da aflição, na hora do medo, elas sabem quem procurar, tá? Porque sabe que aquela pessoa tem algo maior do que simplesmente, não é só uma pessoa de bem, tá? Mas é uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem moral, que tem temor a Deus, tá? Então isso expande dessa forma e nós podemos pregar o Evangelho, aí podemos usar palavras também, né? Dando razão da nossa fé. Fala, Mainardi. Colega, trabalha uns 4 anos comigo, teve Covid recentemente, ele é esposa, ele ficou um pouquinho mais. Não foi assim muito sério, né? Mas depois que ele retornou, tal, todo mundo preocupado. Pô, e daí? Essa né? Pergunta vem aos montes, né? Aí, daí como é que foi? Tipo, agora... ele disse assim, agora eu entendi o que eu ouvi muito aqui. Pô, Deus cuidou de mim e da minha família. E ele não é assim, né? Já teve, sabe, né, na igreja, tudo que a gente faz, já ajudou muita coisa na igreja, assim, me dá uma mão, porque ele é da tecnologia, né? Então, se eu preciso disso, ele está sempre pronto, né? Então, realmente, deu uma despertada, assim, tá? Sim. Então, claro que agora é uma caminhada, né? Mas ele disse, pô, agora eu entendi o que eu ouvi, eu vou falar o que eu ouvia. Deus cuidou de mim e da minha família. Então, deixa eu citar mais 2 exemplos então agora. Exemplos que vocês conheceram. Se o pastor está 2, eu cito mais um. Mas... Quem mais falou que deixa pra inscrição? Fazer inscrição. Que é o próximo. Exemplos que exemplos que vocês conheceram e assistiram, tá? O Juninho que veio ser apresentado aqui no domingo, tá? Os pais vieram apresentar, tá? Porque a Elaine Pio Pedrão, né? A Elaine, tô falando de você. Ela vai estar assistindo depois, tá? Então, o que ela fez, né? Na hora que a amiga dela, tá? A Gisele, estava grávida, tá? E teve todo aquele problema de gravidez, teve parto prematuro, teve o pneumotórax, teve parada cardíaca, todas aquelas situações, a Elaine era a pessoa que estava orando por ela, tá? E colocou, né, nas lives de oração o nome da Gisele e da gravidez, né, do nenê que estava sendo gerado, né? Então, isso aí foi o testemunho, né, que a Gisele trouxe, que ela falou assim, ela tinha que vir aqui para apresentar o nenê, tá? Para agradecer porque soube que a igreja esteve orando, tá? Então, exemplo simples. E da mesma forma também, junto ali veio uma outra família, tá? E a família da Mônica, eu estava falando quando eu estava vindo para cá, contando para Marta, né? A Mônica, ela tinha orado pelo pai, que estava pedindo oração pelo pai para a Elaine, né? Porque o pai estava muito grave, né? Entubado na UTI, tudo assim também, tá? E a Elaine falava com ela e falou assim, eu estou colocando em oração, nós estamos orando. E algumas vezes, talvez o Rubens possa lembrar do nome da Mônica Brasil, ela entrou na live, né? Ela entrou hoje. Entrou hoje também? Entrou hoje. Ah, então. Tá. Eu não vi hoje, né? Não. Então, e ela recebeu a oração. Oramos por ela, tá? Então, mas foi assim, o que eu quero dizer, de alguma forma, um testemunho, uma palavra que a Elaine falou com ela, né? E ela pediu oração para a Elaine e entrou algumas vezes na live nesse período todo assim também, tá? E foram impactados com o amor com que as pessoas trataram a ela, ou oraram pelo pai dela, tá? E o pai dela, e aí no domingo passado, retrasado no caso, não esse domingo agora, tá? No anterior, vinha toda a família, tá? Para a igreja, tá? E o pai, o seu José, ele faleceu exatamente naquele dia, no domingo, tá? Então eles não vieram em função do falecimento do pai, tá? E mais nesse domingo, em luto, tá? Eles vieram, não vieram todos da família que estavam programados para vir, tá? Mas eles vieram em gratidão
a uma família, a uma igreja que orou por eles, tá? Eles se sentiram acolhidos em amor e por isso que eles vieram nesse domingo, tá? E tem o Pedrão e a Elaine estavam falando que ainda tem muitos outros, né, dessa família que devem vir, que querem vir também, né? Um teve lá que ficou meio revoltado porque perdeu, né, o seu José, tá? Então não veio, tá? Mas enfim, tá? O que eu quero dizer, o exemplo que eu estou dizendo agora são expressões de amor, tá? De cuidado, de atenção, de fazer uma oração, tá? Ou a Elaine fala assim, olha, eu vou colocar o nome do seu José lá em oração. Gisele, eu vou colocar a sua gravidez lá em oração, tá? Então esse simples ato de amor, de se preocupar, de dar atenção, está pregando uma boa nova, tá? De salvação para aquelas pessoas. Então, o que eu quero citar esse exemplo, esses dois exemplos agora, né? Tanto da Gisele quanto da Mônica, é que pessoas que são alcançadas pelo amor que é expresso, tá? Então isso é pregar o Evangelho, tá? E aí, é claro, depois a gente tem como usar palavras também para pregar esse Evangelho, né? Fala, Val. Hoje eu estava comentando com uma moça de Pernambuco, né? Tem 4 meses aqui em Curitiba, inclusive eu moro no conjunto com o Murilo, mano. E ela me falava que era da igreja do Congregação. Uhum. Daí ela estava meio triste, assim, e tal. Eu comentei da nossa igreja, que é uma igreja voltada para a família, que cura e tal. Aí a moça pegou na hora o caderno, ela estava na mão, escreveu o nome da igreja, que a gente pode ver os cultos no YouTube. Uhum. Aí falei do estudo que a gente teríamos hoje nas 8 horas e tal. Bom, então hoje eu vou ver o estudo e vou ver os cultos de vocês também. Uhum. E fico muito agradecido, assim, sabe, dar uma direção para ela de uma nova igreja aqui em Curitiba. Falei, provavelmente a gente tem uma outra pessoa nos nossos estudos. Tá. Né? Tu vai assistir depois, né? Tá gravando agora, depois, né? Então, mas é isso. Às vezes palavras muito simples, né? Conversas muito simples, né? Então, Zeni, você falou assim, eu não sou assim, né? Com essa, né? Mas às vezes é isso, né? Às vezes não precisa nem saber falar, né? Saber conhecer toda a Bíblia ou argumentar, coisas assim também. O que me pesa é a abençoada. É o conhecimento, mas vou mostrar onde que eu vou mostrar aqui. Mas você está aqui para aprender. Às vezes aparece uma aqui que parece que nem tem na minha vida. Mas, Zeni, você está aqui para aprender, né? E está crescendo nesse conhecimento, vai ter essa experiência para, às vezes, abrir a Bíblia e falar alguma coisa, né? Tá? E, aliás, lembrei de outro exemplo. Sobre isso, né? Sobre esse negócio que foi ao contrário, foi assim, né? Essa minha colega que estava no carro comigo, né? Que foi... repreendeu a amiga dela atrás, né? Naquele exemplo lá que eu falei que nós fomos almoçar. A mãe dela era médium, tá? E tinha e a gente ia de carona junto, né? Eram 4 ou 5 colegas de faculdade que iam, né, revezando o carro, né? Cada dia ou cada semana um ia com o carro e pegava os outros de carona e ela fazia parte da minha carona, né? Aí e a gente sempre vinha conversando, porque a mãe dela é espírita e tal, e eu cristão e assim por diante, então tinha uns embates, né? E eu querendo mostrar, querendo provar para ela tal, e as coisas assim também. E aí aconteceu uma situação que a mãe dela pegou um câncer de mama, né? E os guias, né? Os espíritos que baixavam na mãe dela falaram que ela não ia ser curada, né? Sabe? E ela era usada para curar outras pessoas, tá? Então, era uma mulher que tinha o dom da cura pelos guias que baixavam nela, tá? E aí, a família em choque, né? E aí, uma vez a gente conversando, e aí falando sobre as costas do espírito, tal, do espiritismo, assim por diante. Aí ela foi a última pessoa que eu deixei, que eu ia deixar, né, na casa antes de voltar para casa, né? Não tinha mais ninguém no carro, tava eu e ela. E aí eu falei assim, a gente tava argumentando, eu falei assim, se eu te mostrar na Bíblia, aí foi por isso que eu lembrei desse exemplo, né? Se eu te mostrar na Bíblia o que Jesus falou, você vai acreditar? Aí eu falei assim, vou, né? Porque Jesus falou, né? Aí não é eu que estou falando, é Jesus que falou, né? Aí eu abri a Bíblia com ela, né? Eu tinha a Bíblia no carro, ali na minha pasta, né, tal, né? Na minha malinha lá de faculdade. Peguei a Bíblia, abri, li um texto na Bíblia com ela, li sobre Nicodemos, que Jesus falou que tinha que nascer de novo, e assim por diante, né? Aí a gente conversou ali, né? Ela ficou chocada, né?
Aí à noite teve uma sessão espírita na casa dela. Aí o espírito que baixou na mãe dela falou assim, mandou abrir, aliás até não, ela que abriu a reunião, e ela foi lá, aquele negócio de pôr o dedo na Bíblia, né, e abre o texto. Ela abriu, pois ela tinha que começar, ela abriu o texto de João 3 que eu tinha falado com ela no final da tarde. E aí leu o texto, que eu já tinha lido com ela, e depois tinha a explicação espírita. Era a Bíblia segundo o Espiritismo, né? E aí depois, quando o espírito baixou na mãe dela, na reunião, tá? O espírito falou assim, eu estou falando a verdade com vocês, tá? Se eu não estiver falando a verdade com vocês, eu prefiro viver a eternidade queimando no inferno. Né? Aí ela, no dia seguinte, ela me contou. Ela falou assim, primeiro que foi o mesmo texto. Segundo, que a explicação era segundo o Espiritismo, não o que você me falou, o jeito que você me falou. Terceiro, que baixa o espírito e fala isso. Aí eu tinha que pensar duas formas. Ela falou assim, eu tenho dois jeitos de pensar. Ou esse espírito está falando a verdade, porque colocou a sentença eterna de queimar no inferno, tá? O espírito de luz que baixou nela, né? Tá? Ou ele está falando a verdade, ou ele é um baita do enganador e querendo me convencer exatamente do contrário do que o Haroldo falou, né? E aí, nessa conversa vai, conversa vem, tá? Aí nós fomos visitar a mãe dela, oramos pela mãe dela, né? A mãe dela passou por cirurgia, todo o processo lá natural, tá? Não foi curada milagrosamente, né? Foi a cura normal, assim também. E a família inteira veio para a igreja. Tá? Abandonou o espiritismo, né? E a família inteira veio para a igreja. Foi curada a mãe dela? Foi curada a mãe dela e a família toda se converteu. Tá? Então, mas assim, aí, nesse momento, eu precisei de abrir a Bíblia com ela. E antes eu só falava da Bíblia, eu falava os textos bíblicos, tá? Então, não, era o que eu falava com o César lá no almoço, né? E todo mundo ficava ouvindo. E eu falei com a minha colega Silvia lá, falei, Silvia, não é eu contra o César, é Deus contra o César, eu estou falando a palavra de Cristo. Eu estou falando que era o texto da Bíblia. Enfim, com ela também, mas ela precisa de abrir a Bíblia. No dia que eu abri a Bíblia com ela, tá? Aí todas essas coincidências, né? Do texto bíblico também, de João 3, assim por diante, tá? Todas essas coisas que eu contei, tá? Então, às vezes, é claro que precisa ter conhecimento, né? Tá? Nesse sentido, que a gente conhecer a verdade e a verdade nos libertará, né? Então, a gente ter esse conhecimento. Então, nós estamos aqui, e essa escola é para isso, né? Como nós falamos dos profetas, agora nós vamos falar dos evangelistas, estou contando casos e casos, né? E nós ouvindo assim também. Mas a palavra, uma hora de fala só para dizer isso, né? Pregue o evangelho a toda criatura, como Jesus falou, tá? E se precisar usar palavras, né? Nesse contexto. Tá vendo? Sim, nossa, daí tá bem... É vivo, né? Vivo, se não vivo nada melhor. E assim, isso era a introdução da introdução, né? Tá? Mas a gente não vai, né? O que a gente quer, que eu falei para vocês, tá? Desde a primeira aula, quando nós começamos a Escola de Profetas, tá? A gente não vai destrinchar todos os assuntos de uma vez, tá? Então, por exemplo, essa era só a introdução da introdução, porque eu ia entrar em outros assuntos aqui, tá? Mas talvez eu não vou me estender muito, de ficar criando muito ensino, muita doutrina, enchendo a cabeça de vocês de texto bíblico, tá? Que não é esse o foco. O foco, às vezes, a gente vai pegar um versículo que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Se esse é o motivo da aula, amém, tá? Então é isso, a gente vai aprofundando. Não temos tempo, né? Temos vários, nós fizemos 6 aulas de profetas, né? Tá? E quanto tempo for necessário para a gente destrinchar alguma coisa mínima, básica, assim, a respeito dos ministérios. E, aliás, isso aqui não é nem ministério, né? Então, isso aqui não é um ministério de profeta, isso aqui é a ordem que todos os discípulos de Jesus, seguiu Jesus, começa a exalar Cristo, começa, né, a exalar o bom perfume de Cristo, tá? A ser carta viva, usando as expressões bíblicas, né? Nem estou pegando esses textos aqui, mas a gente vai pegar depois em outro momento, tá? E aí, então, agora só vou dar um ponto a mais dentro desse texto aqui, tá? Ele fala... então, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, eu vou só falar de maneira simples, não vou entrar, que senão vai desviar o assunto para batismo, tá? Mas,
levar as pessoas a Jesus Cristo, tá? Eu vou falar só assim, de maneira simplificada. O batismo depois da entrega da vida a Jesus, tá? É um compromisso, é uma aliança, tá? É levar a pessoa realmente a ter uma vida cristã, tá? Mas eu não vou entrar na doutrina do batismo agora, tá? Só vou dizer isso, né? Então, só esse ponto aqui. Mas o que eu quero falar depois na sequência, tá? Que diz no versículos 17 e 18, tá? E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tá? O que eu quero dizer nesse ponto, tá? E a gente talvez vai fechar nesse assunto aqui com só esses versículos aqui, não vou passar nem talvez para outro texto, tá? Mas é que nesse sentido que está falando aqui, a nossa pregação, tá? Mais uma vez, não é com palavras, tá? Então, por exemplo, a nossa pregação pode ser alguém chamar para fazer uma oração, tá? E uma oração da fé vai salvar um enfermo, tá? Como lá em Tiago 5 fala, tá? Então, existem atos, aqui são atos de milagres, tá? De expulsar demônios, milagres, atos sobrenaturais, tá? Isso que eu estou falando aqui também, tá? A gente falou sobre atos naturais, tá? De um abraço, de um sorriso, tá? De ser amável, de exalar o perfume ou o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, tá? Fidelidade. Então, a nossa atitude, nosso exalar do perfume de Cristo, da vida de Cristo em nós, está pregando o Evangelho, tá? Mas aqui está falando de atos sobrenaturais, tá? Imagina, coloca aqui, bom, vou sem falar em pegar em serpente, pegar em serpente, não tinha que ficar pegando serpente não, tá? A Bíblia diz que esse é um sentido figurado, os perigos que você enfrenta. Isso, então tem isso, tá? Tem uma igreja nos Estados Unidos que a pessoa, para provar que ela tem fé, né? Eles têm que ficar pegando em serpente, aí um monte de gente sendo picada de serpente, tá? Então não é esse lado não, tá? Então vamos colocar no sentido figurado, tá? Mas, por exemplo, o beber coisa mortífera também, né? Às vezes as pessoas realmente serem envenenadas por causa da pregação do Evangelho, tá? Tem muitos exemplos sobre isso também, mas, né, assim, falando sobre o sobrenatural de Deus, tá? Agora vamos falar então, de coisas mais simples, né, para nós, homens e mulheres naturais, tá? Impor as mãos sobre os enfermos. Vamos focar nisso, sem falar de vai pegar na serpente, se vai beber coisa mortífera, vai ficar provando Deus se é verdade ou não, tá? Então vamos beber não, nem vou falar, não vou beber nada, ninguém vai beber nada mortífero, tá? Nada disso, tá? No máximo um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho. Pessoal, você que está aí assistindo, está perdendo um cafezinho, hoje tem um bolo, hoje tem um pãozinho, um chocolate quente, que está uma delícia. Toda semana a gente tem um lanchinho aqui, que gentilmente o Voz e trazem pra gente aqui, é uma delícia, tá? Então, a gente tem um momento de comunhão, né? E temos a aula aqui também, né? Então, o alimento natural e o espiritual. Mas, vamos falar sobre enfermos, tá? Ele fala assim, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. Quantas pessoas hoje estão angustiadas, amedrontadas por causa de uma doença, né? E nós temos orado isso todas as manhãs, pelo menos, né, todas as manhãs, nós temos orado por muitas e muitas pessoas que estão doentes e que, como é o caso que eu citei, né, o caso da Gisele, né, na gravidez, como é o caso do pai da Mônica, né, que infelizmente faleceu, nós temos orado por muitas e muitas pessoas, tá? E nós temos muitas e muitas pessoas que trazem testemunhos de cura impressionantes, tá? Nós temos todos os dias de manhã, né, dizer uma enciclopédia, você falar assim, uma enciclopédia de testemunhos de tanta gente que foram, tantas pessoas que foram curadas, né, que receberam livramento, que receberam cura. São coisas extraordinárias. Tivemos algumas perdas, né, como foi agora o caso do São José, né, como foram outros casos também, o caso do Jonatas, que nós oramos também, né, o irmão da Érica, né, que tio aqui
da Marte também, tá? Nós oramos, tá? E nós perdemos, tá? Cremos, claro, na soberania de Deus, cremos que Deus tem os seus propósitos, né? Coisas que a gente não entende, tá? Mas, quero dizer assim, os ganhos, os milagres, os sinais são infinitamente maiores daquilo que nós perdemos, se é que nós perdemos, né? Tá? Porque a nossa visão é ainda pequena diante de todo... A nossa visão. Claro que a gente queria que o Jonas ficasse curado, tá? Que houvesse uma reversão, tá? Todas as pessoas que nós temos orado, tá? Mas enfim, nós temos na nossa pregação do Evangelho, e por isso que os exemplos dessas famílias no domingo, ele é pertinente nesse sentido, tá? Porque foram pessoas que foram tocadas e viram a mão de Deus, tá? Ouviram o amor da igreja, tá? Nos viram como família, tá? De irmãos que cuidam, que oram, que se preocupam, tá? Isso fez a diferença, tá? Dessa forma. Então, eu quero dizer dessa forma que nós podemos pregar o Evangelho às vezes numa oração, tá? Então Deus moveu o Rubens numa oração ali, né? E trouxe alguma coisa de vida do Espírito ali também, tá? Então não é só fazer a oração bonita, né? Tem gente que fala isso assim, então o pastor vai orar porque tem uma oração bonita, não é oração forte, oração forte, né? Também, tá? Então essas conversas assim de oração bonita, oração forte, não é isso, né? Simplesmente, claro, às vezes é uma sinceridade de coração. Você tem alguma intimidade com Deus e sabe falar com Deus como se fala, se fala com um amigo, tá? Ou com um pai, né? Dessa forma. Mas não é que a oração é bonita, a oração é forte, né? Simplesmente é uma oração transparente, é uma oração genuína, tá? Então, pastor, eu e o Val, como casal, a gente tem também um exemplo. Quando a gente começou a vir para a igreja, a gente estava perdido. A gente estava, sabe quando a vida está toda bagunçada? Filho, negócio, saúde, tudo, planos. Aí eu comecei na igreja, era meu último tiro, assim. Era ir para a igreja, tinha que dar certo, não tinha outro jeito. O último tiro certeiro. O último tiro certeiro. Aí comecei a ir na igreja. Só que eu não queria encostar em ninguém, eu não queria contar a minha história para ninguém. Eu achava, eu não vou ficar me expondo, eu pensava assim. Então eu ia para a igreja quando já tinha começado e saía um pouquinho antes de terminar, porque assim eu não precisava abraçar ninguém, beijar ninguém. E não era nem pandemia, né? Não era nem pandemia. Mas é profeta, estava prevendo. A felicidade acabava até me irritando, parece que todo mundo tinha vida perfeita e só eu que não, entendeu? É muito difícil, parece antipático, mas é muito difícil uma pessoa que passa por isso. E resumindo, encontrei a Nani e o Marcelo. Eu nunca vi, pastor, eu fiquei boba, eu nunca fui tratada com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Eles abriram mão do tempo deles, às vezes, para ir lá em casa fazer uma oração. Eu até pensava, meu Deus, será que eles têm alguma coisa? Sabe? E o que me chamou a atenção na igreja foi o amor, sabe? Porque nós fomos assim muito acolhidos, a gente recebeu muito carinho, muito amor, e não desistiram da gente. Eu acho que se fosse eu tinha desistido de mim. Não desistiram. Eu estava tão desesperançada, que estava muito desesperançada. Sim. Mas é isso que o pastor está falando, não com palavras. Isso. Mas pelo amor. O gesto deles conquistou e E daí não foi, depois que a gente começou a vir para a igreja, a gente viu como a igreja recebe a gente com amor, como acolhe, sem pedir nada em troca. Então é impressionante. Ainda mais tu como vendedor, comerciante, né? Chamou mais atenção. Pastor, posso? Pode ir lá, fala. Seu outro exemplo, vai lá. Eu lembrei da situação que vai bem dentro de conta isso, né? Dentro desse contexto, né? De a gente exalar o amor de Cristo, né? E ainda mais no tempo que hoje, infelizmente, né? Isso não é um julgamento, mas realmente existem, tem
pessoas que, lógico, se dizem cristãs que dão um mau testemunho. Isso a gente sabe que acontece. Não somos perfeitos, somos pecadores, mas a gente procura sempre caminhar dentro dos princípios e fazer o que é correto. E lembrei de mais uma situação também no meu trabalho com relação a isso. Que eu lembro que tinha uma menina que trabalhava lá no setor, e essa menina, ela é católica, né? Tinha até tatuagem de Nossa Senhora e tal, assim, super católico. Só que tem outros cristãos lá dentro da empresa, só que se diziam cristãos, né, que ficavam julgando ela a todo momento. Ficavam, entre aspas, batendo no sentido verbal, né? Porque isso daí, porque você vai pro inferno, porque você tem uma tatuagem de santa, você está adorando santa, isso é pecado, leia Êxodo lá que fala que não pode adorar santa, sabe? Mas, entre aspas, achando que estavam pregando o evangelho dessa forma, não estavam pregando o evangelho dessa forma. Estava afastando, né? Estava pregando ela na cruz, né? E começaram a bater. Aí foi quando, na época eu não conhecia direito, não tinha muito contato com ela, ela mudou de setor, eu acabei conhecendo. E daí, papo vai, papo vem, comecei a ter mais contato com ela, pela questão das coisas de trabalho ali. E um dia ela perguntou pra mim, Rubens, qual que é a tua religião? O que você... Daí eu falei, religião? Puxa, ela fez essa pergunta pra mim, né? Eu falei assim, olha, eu posso te falar assim que eu procuro seguir uma pessoa, né? Eu comecei a falar Jesus, assim. Mas então você é cristão, evangélico e tal, que nem o pessoal aqui. Daí eu já sabia que o pessoal estava batendo nela, daí eu falei, meu Deus. Daí eu falei assim, olha, né, não vou falar de outras pessoas, mas o que você quiser perguntar, eu vou te falar e eu vou te explicando. Aí foi, a coisa foi, né, a gente gerou mais uma amizade e tal, né, a Patrícia também trabalha lá e também acabou conhecendo ela, e a gente começou a ver, tanto eu quanto a Patrícia, aí tem uma amizade legal com ela, assim, sabe? E ela começou a conhecer mais a gente e tal, e viu, né, falou, nossa, mas vocês são diferentes. Ela falava pra ela assim, vocês não são igual a eles. Todo mundo falou, vocês não são igual a eles. Os outros cristãos que batiam nela, né? Vocês me tratam diferente, vocês fazem tudo diferente. Eu falei assim, e ela começou a perguntar isso sobre a Bíblia. Daí ela deu abertura para pregar o Evangelho. Por quê? Porque houve uma atitude de amor, uma atitude, né, de simplesmente gesto. Daí ela começou a perguntar sobre a Bíblia. Mas por que precisaria ser? Eu falei assim, porque a gente precisa amar. Isso está na Bíblia. Né? Isso é bíblico. Né? O amar as pessoas não é uma coisa que a gente precisa seguir isso, ponto. Tá, mas por que você não fica me falando então sobre a questão da minha santa tatuada, sobre não sei o quê? Eu falei, olha, o que eu posso te falar sobre isso? Já que você está perguntando, eu vou falar o que está na Bíblia. Né? Eu falei assim, olha, quem convence não sou eu. Né? Quem convence as pessoas do pecado, justiça e juízo não sou eu. Isso está na Bíblia. É o Espírito Santo de Deus que convence. Então, é um processo, né? E quando você se entregar, quando a pessoa entrega a vida dela a Jesus, verdadeiramente começa a caminhar, naturalmente isso vai acontecer. Né? Quando você começa a caminhar, realmente de fato, entrega de fato a tua vida, isso vai acontecer. Né? Então é um processo. Só que o erro muitas vezes do ser humano é que ele quer forçar isso acontecer do jeito dele, no braço dele. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Ela ficou surpresa, assim, e para nossa surpresa, né? Daí passou um tempo, ela foi se casar, né? E ela chegou para mim assim e falou, Rubens, eu quero te fazer um convite, né? Só que olha, né, quanto você cobra para você ministrar no casamento? Eu assim, falei, o quê? Cobra? Não. Mas, nossa, não, para mim é uma honra, eu vou lá e faço. Mas ela toda preocupada, não, mas minha família, ninguém é cristão. Minha família tem gente de tudo lá. Eu falei assim, não. E daí? Eu falei, daí? O que a gente é em qualquer lugar. E o mesmo amor que você sentiu, né, em mim e da Patrícia, vai acontecer com a tua família do mesmo jeito. Esses somos nós, não muda. E daí, para finalizar, ainda fui lá, ministrei o casamento dela, fiz o casamento dela, e hoje assim, a gente tem uma amizade assim, muito bacana. Né? Inclusive, a gente está tentando trazer ela aqui. Agora que já gerou, né? Mais intimidade. Muito bom. Entendeu? Mas agora eu posso Vai, falar? Marte, você. Agora a senha está rodando. Agora a senha da Marte. Mas sabe, pastor, o que eu vejo? Quando eu leio assim, essa passagem,
me vem muita situação assim, do que é ser crente, do que é andar com Jesus. Porque quando eu conheci Jesus, eu era uma coisa. E com o tempo, com a convivência com outras pessoas, você passa a julgar. Você passa a julgar o que você vivia no passado, antes de conhecer a Cristo, e acha que você tem o direito de falar e julgar outra pessoa, porque você já passou por aquilo. Só que quando você realmente anda com Jesus, que é o que ele fala aqui, que é aquele que crê para mim, aquele que anda, que conhece, que tem intimidade. É aquela pessoa que sabe que Jesus pode fazer isso, que faz o milagre acontecer, que realmente tem tudo, né, para você acreditar que Deus é Deus na tua vida. Você sente um amor, não tem como não sentir um amor. Eu sinto, por exemplo, eu sinto o amor que Deus sente pelas outras vidas. Então você acaba transformando as pessoas pelos teus gestos, porque você, em vez de julgar, você se coloca no lugar da pessoa. Então antes que você julgue, pessoas falam, mas será que se fosse eu falaria, eu gostaria que a pessoa falasse isso de mim? Então, eu acho assim que o amor é tudo ali, né? Nos atos, no que você está pregando, na forma com que você lida com as pessoas, com as situações, porque você está lidando com uma situação, mas tem outras pessoas te observando. E a forma com que você se expressa, com que você fala, com que você trata o próximo é que vai demonstrar quem você é. Mas isso eu creio que a gente sente, mas quando a gente realmente anda com Jesus. E não só porque você é crente, eu aceitei Jesus e sou crente. Não é bem assim, porque a gente vê sentidos assim, igual ela, querer comparar, porque a gente compara, infelizmente, a gente compara crentes e crentes. E eu vejo que se não for o amor, como é que eu vou falar de Deus para alguém? Como é que eu vou falar que Deus ama, assim, em vez de eu falar que Deus está amando, eu estou julgando o que ela faz, ou o que outra pessoa faz. E eu não sei, é uma coisa assim que eu não consigo explicar, e eu sinto esse amor. Parece que quando eu estou orando por alguém, eu não sei, eu sinto algo assim tão diferente no meu coração, que acho que Deus, eu fico pensando, como é que Deus consegue amar a gente dessa forma? Se eu sou pecadora, eu fico imaginando os outros tipos de pecado que as pessoas cometem. Como que Deus consegue amar a gente assim? Eu não consigo entender. Porque é um amor que a gente não entende, mas a gente sente. É amor incondicional. Amor, tá? E ele faz a gente exalar esse amor, né? Claro, aí depende da aproximação, da intimidade. E o que eu ia fechar nesse sentido aqui desse texto é exatamente falando sobre, eu estava falando sobre cura, tá? Ou aqui fala assim, uma expulsão de demônios, tá? Ou falar em novas línguas, como diz aqui. Mas vamos falar da questão de contato, tá? Contato com pessoas doentes e de repente faz uma oração e a pessoa é curada. Ou uma pessoa que está oprimida ou até endemoniada mesmo também, tá? Então a gente ordena aos demônios e a pessoa é liberta, tá? Isso em nome de Jesus, tá? A manifestação, o impacto disso é que há algo sobrenatural. É esse foco que eu quero dizer. Tem o evangelho natural de amor, de expandir esse amor, tá? O amor que a gente não consegue entender, mas a gente passa a viver esse amor, né? Um interesse, um cuidado pelas vidas que Deus coloca no nosso caminho. Isso impacta as outras vidas. Agora imagina uma manifestação de uma situação que é absolutamente impossível, tá? De acontecer, né? Então, eu vou citar o exemplo da nossa live de oração também, daquela menina, né? 9 anos, tá? Terminal, que acho que é 9 anos, né? Acho que era 9 anos, a Eduarda, tá? Que o médico falou para a mãe, não sei se vocês sabem desse caso, né, também, né? Tá? O médico falou para a mãe, falou assim, olha, prepara o sepultamento e tal, porque ela não vai passar de hoje, tá? Faz tempo isso, né? Faz um tempo, também, né? Mas será que já faz um ano tudo isso? Não, acho que é um pouquinho menos, mas tá quase lá, tá? Então, o que aconteceu, né? Ela falou assim, então prepara o sepultamento, porque não tem mais o que fazer com essa menina, tá? O médico falou pra mãe, né? Aí, essa mãe entrou em contato, era colega de trabalho da Denise, né? Mãe da Juliana, do Ricardo. E daí, ela colocou no grupo de mulheres de oração, né? Ela falou assim, olha, orem pela Eduarda, uma menina de 9 anos, que tem tá em terminal, o médico já falou que não vai se passar dessa noite, lá. Passaram-se algumas horas, tá? Acho que foram 3 horas depois, o médico foi lá e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu falei que ela ia morrer, mas ela não vai morrer. Aconteceu alguma coisa. Eu não mando nada aqui. Tá? E aí, e até falou assim, até ela, no dia seguinte, acho que ela até ia sair da UTI e tal, e foi de alta para casa curada, tá? Então, mas eu quero dizer, foi algumas horas depois,
a oração que as mulheres fizeram ali no virtual, quem orou também, a gente não sabe quantos oraram, né? Então você coloca lá a mãozinha, né? Então, ela não ora nada, né? Só para dizer que está orando, né? Só a figurinha. Tá? Então, mas enfim. Quem sabe foi a mão santa. Pois é. Alguém orou de qualquer forma e 3 horas, sei lá, acho que 3 horas depois, o médico teve que desnoticiar a morte da menina, porque a menina recuperou assustadoramente, né? Fora do que os médicos. Então, quero dizer, imagina, assim, estou falando dessa questão de influenciar as pessoas que estão doentes ou pessoas que estão oprimidas, depressivas, endemoniadas. Então, estou falando, há uma manifestação sobrenatural. Essas pessoas não vão reconhecer que realmente existe um Deus verdadeiro, vivo, que não é uma religião, que é um relacionamento de um pai que cuida dos seus filhos e que abençoa aqueles que o buscam. Tá? Então, essa é a manifestação. Aí, o ponto é, assim, mas e se eu orar e não acontecer nada? Tá? Então, né? Então, isso quer dizer o seguinte, se eu orar e não acontecer nada, isso se chama falta de fé. Tá? Porque se você vai orar com fé, tá? Você tem convicção. A fé é a certeza das coisas que você espera. Tá? Então, e aqui fala, esse texto aqui no Marcos 16, versículo 17, fala: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Então, se a pessoa não crer, o sinal não vai acontecer, só pela bondade e misericórdia de Deus. Mas é um posicionamento de fé. Isso tem a ver com a nossa intimidade, proximidade com Deus, tá? De conhecer essas escrituras, conhecer as promessas de Deus a nosso respeito e orar a palavra de Deus, orar as escrituras para que elas se cumpram, tá? Não é a nossa vontade, seja feita a vontade de Deus, tá? Aqui na terra como é feita no céu, tá? Então venha o reino de Deus aqui. E quanto mais nos aproximamos e temos essa intimidade com Deus, com o coração de Deus, sabendo qual é a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus nós vamos orar, ou pela intercessão sobrenatural do Espírito Santo, falando até em novas línguas, tá? Mas há uma manifestação de poder. E as pessoas vão saber que existe um Deus, que não é a minha religião, a sua religião, não é o confronto de religiões, se está tatuada, não está tatuada, se é Nossa Senhora, se não sei o que lá, não interessa isso, tá? Interessa que um poder de Deus é sobrenatural, acima das nossas religiosidades, tá? E ama o perdido, tá? E abraça e toca as mãos no leproso, tá? Então Jesus foi assim, tá? Então a gente expressa esse amor de Deus. E aí termina esse texto, diz assim, versículo 19: ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Então eles obedeceram o mandamento de ir pregar. Eles pregaram. E a frase que eu quero que vocês gravem, tá? Que diz: cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra que eles pregaram com os sinais que se seguiam. Então, quem fez os sinais? O Senhor Jesus que fez. O Senhor Jesus que cooperou com eles. Ele falou assim: preguem e os sinais vão acompanhar os que crerem. Eles pregaram e Jesus que fez os sinais. Jesus cooperou com eles e confirmou o que eles pregaram, que aquilo era verdadeiro. Tá? Isso que eu quero dizer. O resultado não é nosso. Tá? Se curou, não curou, não é assim, a gente não é prova de fé pegar em serpente ou beber coisa mortífera para ver se vai acontecer, tá? Não tentará o Senhor teu Deus, né? O diabo foi na tentação de Jesus, assim, atira daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem do seu respeito. Ele falou assim: não tentará o Senhor teu Deus. Ele já não ia ser tirado em cima do pináculo do templo por causa que o diabo falou, para provar se Deus ia cuidar dele ou não, tá? Ia mandar anjo, né? Até usou a palavra para isso, tá? Jesus não foi tentar Deus, tá? Agora, aqui os discípulos simplesmente obedeceram, foram e pregaram. E Jesus cooperou com eles, fazendo sinais, confirmando aquilo que eles pregaram. Tá? Então, o resultado da cura, do milagre, qualquer outra coisa, das manifestações sobrenaturais, isso não é nosso. Isso é Deus. Mas é através de alguém que prega, alguém que crê, né? E prega aquilo. Fala assim: olha, eu vou orar por você, você vai ser curado. Pregar e pregar com fé. Pregar com fé. Fala assim: olha, vamos orar que eu vou. Você está com tal situação? Vamos orar que Deus vai mover. Tá?
e a oração da fé vai salvar o enfermo e haverá um milagre. Deus vai fazer a operação. Isso, quer dizer, passa do natural de pregar o evangelho em amor, né? Mas também com a manifestação que Deus é Deus, né? Que está vivo ali. Jesus Cristo não está pregado na cruz, ele está vivo, ele ressuscitou dos mortos, ele está no meio de nós, a oração da concordância funciona e os sinais vão seguir, porque Jesus vai fazer os sinais acontecerem. Amém? E esses sinais só acontecem quando a pessoa verdadeiramente anda com Cristo. Com Cristo, porque isso. se é alguém, como eu falei, se você vê que é um crente que não segue Jesus, aparecer um demoniado, ele tem medo de tirar a mão. Ele não chega nem perto, você percebe isso. Eu mesmo Você tenho pode medo, perceber. Não, eu digo assim, você percebe porque a gente fica com medo. Sim, sim. Né? Porque a gente acha que a gente é incapaz, mas se você anda com Deus, você sabe que Deus te dá autoridade, você perde esse medo. Você não tem medo porque você sabe que Jesus está com você. Isso, então. Porque na verdade, crente é o diabo, né? Ele também crê em Deus e treme, os demônios creem. Ele crê, ele sabe disso. Mas eu acho que a gente tem que ter um preparo. Então, é isso, verdade. Nós estamos aqui para sermos preparados, né? Para crescermos em fé, né? Confiarmos na palavra e podermos pregar o evangelho e Jesus vai cooperar com sinais, tá? Então, nós podemos... Vez, né, pastor, que a pessoa expulsa um demônio, ela fica com medo, mas depois ela já é paciente já do processo. tá? Do seu caminhar. Né? A pessoa já se assusta no começo, na primeira vez, né? Depois não se assusta. Eu vou ficar nesse texto só, então, já estamos na Só uma encerrando. pergunta, com isso até que foi falada, mas tem alguns que, vamos dizer assim, até tem uma crença, mas usam muito o eu. Mas essas pessoas também são usadas muitas vezes para curar. Deus usa essas pessoas Também usa, sim. Mesmo que não tenha essa crença, vamos dizer assim, não é nem crença, até creio, mas às vezes não estão sempre no caminho. Mas também são usados, né? Mas acho que daí entra dentro dos dons espirituais, né? Também tem Aí outros... entra dentro dos dons espirituais. tá? Deus não vai retirar. Ah, não, isso não. Não, Então, tem cura. um dom, tudo bem, tem um dom, concordo com você, acho que é isso. Então, mas são pessoas que são usadas também. Sim. Deus deu dom, Sim, isso, tá? Tô até E às vezes desviado, Deus mas usa estou aqui quem ele quer na ainda. hora que ele quer. Usando. Oi? Aí às vezes também Deus usa quem ele quer A na hora posição que ele nula. quer. Com certeza. Né? Então, assim, ó, há várias situações que Deus pode fazer acontecer. sim, Pode fazer acontecer que ele vê, de repente, uma situação que tem um grupo de pessoas orando por tal pessoa. Se ele vê que aquele grupo, Deus acha que você está preparado para orar, Deus vai fazer com que o espiritual se mova em favor da oração e as pessoas ao redor concordando. Agora tem horas que Deus vai falar, não, então hoje eu quero manifestar um milagre. Vamos usar um fulano que não tem nada a ver com nada. Vamos pôr ele lá. Aí Deus muda, né? O propósito tem. É o Do jeito propósito dele. Então, e aí eu quero contar mais um caso só, né, dentro desse assunto, né? Eu tinha um colega na faculdade, aliás, um colega no colégio, tá? Aí ele foi fazer odontologia, então cada um foi pro seu rumo, né? Mas de tempos em tempos ele era cristão, né? Nós dois testemunhávamos na nossa classe lá no colegial, né? Agora no nosso colegial é o quê? Ensino médio? No ensino médio, tá? No ensino médio. E aí cada um foi pro seu rumo, mas de tempos a gente tinha amizade, de tempos em tempos a gente se encontrava, né? E aí ele uma vez me convidou para ir pregar numa reunião de jovens na igreja dele. Porque eles estavam instituindo as células na igreja, tá? Os grupos familiares, as células, né? Ali também. E aí ele pediu, ele sabia que a gente vivia nisso, né? Tá? De ter as reuniões nas casas. E aí então ele pediu para eu pregar no culto de jovens, né? E aí quando ele me pediu para pregar, eu falei assim, na hora veio a palavra para mim, tá? Que era esse texto aqui, né? E aí não tem nada a ver com célula aqui, né? Tá? Nada com o familiar, né? Mas as pessoas, tá? Não, eu vou sim, tal, não. E aí eu cheguei e preguei essa palavra para o grupo de jovens ali. E aí, falando sobre isso, que a vida em células, o que eu queria dizer, né? A vida em células, a igreja reunida nas casas, tá? Era essa oportunidade das pessoas terem comunhão, de conhecerem as situações umas das outras e orarem umas pelas outras. E que então, quando os irmãos estavam juntos em união, na célula, né? No grupo familiar, qualquer nome que seja, tá? No conhecimento, na transparência, no orar um pelo outro, que Deus ia operar os sinais, tá? Que o evangelho ia ter um sobrenatural de Deus quando os irmãos estavam orando na concordância,
tá? Ligando na terra e ligando no céu. Foi essa a minha pregação, em resumo, tá? Ali. E quando eu falei sobre esses sinais, de falar novas línguas, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, aí tinha uma pessoa que estava lá no meio, estava numa roda assim, né? E a pessoa começou a me combater assim, não, mas isso aí não existe mais, isso aí é da época dos apóstolos, e o maior sinal que existe é uma pessoa que se converte para Jesus, porque o milagre de sair do inferno e ir para o céu mudou o destino eterno dela. Com certeza, tá? Esse é o maior milagre. Mudar o destino eterno da pessoa é o maior milagre. Mas eu falei assim, mas isso não exclui o que Jesus disse. Jesus disse que se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então uma coisa não exclui a outra, tá? É a palavra de Jesus, né? Então nós precisamos buscar e ter essa intimidade com Deus e tal, para crer, porque os sinais vão seguir aqueles que creem. É o que está escrito, Jesus falou. Ponto, tá? Enfim, saí de lá, tal. Aí depois, né, do pós-culto dos jovens, o meu colega, o Fernando, ele falou assim para mim, Haroldo, aquele que te contendeu lá, tá? Ele era o pastor dos jovens. E eu não sabia, né? Ninguém me apresentou que tinha um pastor lá no meio. Ele era, claro, diferenciado, né? Assim, ele era um pouquinho mais velho ali, né? Mas eu não sabia que ele era o pastor. E aí o pastor da igreja não acreditava que Jesus operava os sinais. Que Jesus cooperava com os sinais, como está escrito aqui. Tá? O próprio pastor. Tá? Como é que ele vai ensinar os outros? Pois é, né? Mas ele queria ensinar, ele queria que eu fosse lá para ensinar a estratégia de uma reunião numa casa, né? É só estratégia, coisa humana, né? De como é que fazia uma reunião na casa, tá? Mas eu não fui falar isso, o Espírito Santo me deu essa palavra, tá? E ele me contendeu. Passou quase um ano, né? E aí o Fernando foi na minha casa, foi conversar, tal, e aí entramos no assunto, tá? E aí ele sempre falava, nossa, quando eu venho para cá, eu sempre estou arrebentado, eu venho aqui, eu recebo uma palavra de ânimo né, assim, tem coisa que Deus está fazendo que eu nem sabia. Coisa, né? E aí eu falava para ele e tal, e eu falei assim, é isso, Fernando, o negócio é o seguinte, né? Deus pode fazer todas as coisas, né? E Deus pode fazer os sinais, Jesus pode fazer essas coisas, porque é bíblico, né? E eu falei assim, mas tem pessoas que não creem, né? Você lembra que há quase um ano atrás, o pastor dos jovens, né? Você me contou que era o pastor, depois, né? Eu tinha contado antes, né? Aliás, se eu te contasse antes, talvez eu não falasse, né? Talvez eu ficasse constrangido, porque eu não ia contra a autoridade do pastor. Eu era um jovenzinho na faculdade, né? Talvez segundo, terceiro ano da faculdade. Talvez eu não fosse falar contra o pastor, né? Contra a crença da igreja, né? Dessa forma, né? E aí eu falei assim, é questão de crer, né? Mas eu falei assim, o próprio pastor preferiu ficar com a religião dele do que crer na palavra de Jesus. E aí eu falei assim, Haroldo, foi bom você ter falado isso, porque eu me reúno com esse pastor uma vez por semana de manhã para orar com ele, antes da gente ir para o trabalho, ou eu para a faculdade, ele ir para as atividades dele. E hoje de manhã ele falou assim para mim, Fernando, eu estou morrendo. Eu estou seco, minha vida está seca. E eu estou com fome e sede de ver na minha vida aqueles sinais que o seu amigo pregou há um ano atrás na igreja e eu contendi com ele, né? Então, aí ele me contou aquilo, no mesmo dia, foi coincidência, né? Não foi programado. Aí, então, o que eu quero dizer com isso, né? Deus moveu, né? E quase um ano depois, aquele homem que não cria, A palavra estava plantada, e ele lembrou quase um ano depois. E ele reconheceu que ele precisava de crer, porque ele queria ver os sinais de Deus na vida dele, tá? Não sei o que aconteceu depois disso, né? Tá? Então, não sei a sequência da história, mas se esse homem estava com sede, tá? Os sinais vão seguir aqueles que creem. Então, vai buscar, vai crer, Deus vai operar, tá? Então, às vezes, quem somos nós, tá? Talvez até melhores, tá? Do que um pescador que não sabia falar, como era o Pedro, tá? Ah, não, mas eu sei falar, não, mas eu tenho faculdade, eu tenho não sei o que lá. Você pode se esbanjar qualquer coisa. Mas nós não temos os sinais que um Pedro, que não sabia falar, fazia na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque ele andou com Jesus, creu nele e os sinais seguiram a vida de Pedro.
e dos demais também, tá? Então é questão de buscar, né? Cada um buscar, tá? Então, cada um que está aqui, né? Cada um que está buscando, tá? Não é só o conhecimento, tá? O que nós vamos fazer nessa escola de evangelismo, nós vamos avançar na fé, porque os sinais vão seguir aqueles que crerem. Nós vamos pregar no amor e vamos pregar na manifestação do poder do Espírito Santo de Deus em nós, tá? Então, creiam. Esse é o desafio da aula. Busca e creia, porque os sinais vão seguir vocês. E não é porque nós somos melhores do que Pedro ou de qualquer outra pessoa, mas é porque Jesus Cristo vai cooperar fazendo os sinais. A palavra que ele disse aqui no versículo 20, né, que está escrito aqui, Jesus cooperou, ele vai cooperar, e nós vamos ver sinais e maravilhas da parte de Deus. Já temos visto, mas vamos ver, nós estamos só engatinhando. Muitos sinais e prodígios vão ser feitos, tá? Para que muitas pessoas sejam alcançadas, tá? Não pelos sinais, tá? Aliás, muita gente vai pelo sinal também, tá? Mas porque o Evangelho, né? A boa nova de salvação está no nosso coração, tá? E nós vamos expandir, fluir do nosso interior rios de água viva, e pessoas vão estar sedentas. Essa foi a palavra que o pastor teve, né? Está com sede de ver na vida dele os sinais que a vida dele estava seca e ele estava morrendo, né? Morrendo no deserto, tá? Então, pessoas sedentas vão receber da água da vida, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós vamos fluir segundo a bondade e misericórdia dele. Então, creiam e nós veremos a glória de Deus. Amém? Então, vamos encerrar, tá? Eu quero orar mais uma vez e encerramos esta introdução aqui, né? Tá? Então, Deus Pai, muito obrigado por este momento que nós estamos aqui, Senhor. Deus, obrigado por esses testemunhos que nós ouvimos, esse compartilhamento dos sinais que o Senhor já está operando. Meu Deus, como o Senhor nos alcança em amor, como esta palavra de salvação, de evangelismo chegou a cada um de nós. E nós queremos pedir, ó Deus, que realmente o Senhor continue derramando do Teu Espírito Santo, que o Senhor continue cooperando, fazendo até sinais também maravilhosos, Senhor Deus, para que muitas vidas saibam, creiam que só o Senhor é Deus. Então, neste momento, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, obrigado por essa Tua palavra que é viva e eficaz, e que o Senhor nos desperte para crer e ver, ó Deus, a Tua glória manifesta e muitas vidas sendo alcançadas, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver essa palavra de salvação para a glória do nome do Senhor. A minha oração, minha gratidão ao Senhor, agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, são só introdução, porque depois vamos falar sobre os evangelistas mesmo, né? Vamos trazer mais outras coisas nas próximas aulas. Então, que Deus nos abençoe nessa jornada de crescer no conhecimento e no derramado do Espírito Santo no meio de nós. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela participação e presença de cada um de vocês. Deus nos abençoe.